Caríssimos mestres, caríssimas mestras da corrida, sexta-feira à noite, live com 2 mestres hoje. Teremos a honra de receber o mestre Enio Winter e sua filha, mestra Júlia Winter. O Júlio já está aqui, vamos convidá-lo aqui para participar da nossa live. Fala, mestre! Fala, pô, rapaz, que honra poder falar com vocês dois aí, rapaz, diretamente de Curitiba para o mundo. Queria perguntar, ué, como é que tá aí? Tudo certinho? Tudo certo, graças a Deus. Tudo certinho, graças a Deus, estamos juntos. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá legal. Aqui eu já vou começar perguntando, Pode ser. O seguinte, por que vocês resolveram começar uma assessoria de corrida? Você, como professor de educação física, a Júlia, como futura treinadora, já no curso de educação física, resolveram criar uma assessoria de corrida. Bom, mestre, então vamos lá. Desde que eu me conheço por gente, eu corro, né? Eu comecei escolinha de atletismo com 12 anos, aí passei por algumas assessorias em São Paulo, como a Corpore, que era uma assessoria gratuita na época, né? Então, eu me apaixonei pela corrida de rua e por isso que me levou à educação física, né? Só que, por incrível que pareça, né, toda a minha carreira da educação física, acabei indo para sala de musculação, academia, enfim. E trabalhei pouco com a corrida, assim, diretamente, né? Mas sempre ficou aquela paixão, né? E agora, assim, juntando, né? Agora com a Júlia, que resolveu fazer educação física e também se apaixonou pela corrida, a gente formou a dupla Invencível aqui. Resolvemos aí, assim, ampliar, né, a nossa assessoria, e é mais ou menos por aí que a gente está trilhando, viu, mestre? Isso mesmo. E depois, em questão da minha parte, foi mais, principalmente por causa do meu pai, mas eu já sou formada como guia de turismo, né? Então, acabava que a gente fazia e levava grupos para trilhar, né? E era uma coisa que eu me interessava muito pela área da atividade física, dos exercícios físicos. Via meu pai trabalhando nessa área por muito tempo. E comecei a fazer o trail, né? A correr no trail e competir. E acabei me apaixonando. E para mais conhecimento também, eu comecei a faculdade de educação física também, para ajudar outras pessoas. Eu falei para ela que ela tinha um jeitinho para educação física, ela não acreditou. Mas ela tem sim um jeitinho, porque ela gosta muito do movimento, né? Ela sempre treinou musculação, sim, saía para pedalar, a gente saía para fazer as trilhas. A gente começou com trekking mesmo, levando grupos para a montanha, né? Porque a nossa assessoria tem um pé na montanha, né? Sim. E aí... E a gente tem uma agência, né, de trilhas, então acabou que a gente se interessou bastante nessa área e agora evoluiu para o trail, principalmente, para a corrida de rua também, como forma de ensinar outras pessoas e ajudar outras pessoas a evoluírem também. Então foi assim, a paixão, né, juntou com os dois aqui, professores, né, ela se formando, se Deus quiser vai se formar, e também a questão da montanha, enfim, a gente está associando essas questões aí, viu, mestre? A responsabilidade, né? Quando nosso filho escolhe a educação física, o caminho que a gente está trilhando, né? Fala assim, meu Deus, não sei se eu estou fazendo a coisa certa, se eu estou fazendo a coisa errada, né? O meu aqui vai fazer 16 anos, tá? Já decidiu, pelo menos por enquanto, que vai fazer educação física. Tem muita coisa do esporte também, né? E para mim, hoje, depois que a Júlia falou que é formada em guia de turismo, para mim faz muito mais sentido. Eu diria que vocês, eu já falei isso com o Enio, né? A sua assessoria não tem um pezinho na trilha, não. Tem os 2 pés cravados na montanha. Não só um. Então, assim, é lógico que vocês vão treinar pessoas que vão correr no asfalto, mas a natureza de vocês é a natureza. Eu acho que assim, é incrível. Os vídeos que a Júlia faz são todos muito bem feitos, bem produzidos, bem pensados. Né? E aí, pô, eu dei aula no curso de guia de turismo. Aqui a gente tinha o curso técnico de guia de turismo, e aí eu dei aula lá na parte de recreação,
recreação e lazer, né, para o guia de turismo. Como, pô, foi uma experiência interessante, eu gostei, foi muito Que bacana. bacana. E aí eu queria perguntar um negócio para a Júlia, então. Pergunta. Né, Júlia, como que é você trabalhar junto com seu pai, assim, é bom ou é ruim? É bom, eu gosto de trabalhar com ele, porque ele é uma pessoa muito proativa, então a gente sempre, né, tá fazendo as coisas juntos, Troca acaba que bastante informação, troca né? Assim. bastante informação. Então acaba que, às vezes, por enquanto, ele fica mais na parte técnica, da assessoria, e eu vou ajudando ele na parte do Instagram, na parte da divulgação. Então a gente vai se ajudando dessa forma. É bom, assim. Trabalhar em família é sempre bom. A gente sempre trabalhou junto na questão da agência. Eu e ele e minha irmã, a gente guiava o pessoal na trilha, então a gente sempre se deu bem e até é uma das coisas que mais vendia, assim, porque as pessoas gostavam desse movimento em família, né? Isso é verdade. Então acabava que dava certo, sempre deu certo, né? Tipo, a Júlia era a guia da frente, daí a Ana ficava no meio, eu ficava sempre no fechamento, Da trilha. dando segurança para os nossos guiados, né? E o pessoal gostava dessa interação que a gente tinha, né? Porque eram pessoas conhecidas, eram pessoas que tinham uma boa relação, não era alguém desconhecido, né? Terceirizado, assim, então eles gostavam bastante. Eu gosto. E como você tem trabalhado em relação ao digital? Porque uma das grandes dificuldades que eu vejo dentro do clube dos mestres da corrida e fora também, essa relação do professor, treinador de corrida, ter que entrar no mundo digital para conseguir captar clientes, para conseguir aumentar a sua autoridade, se mostrar, né? E eu queria que você me respondesse, já que você toma conta do digital, né, Júlia? Uhum. O que você tem pensado, os roteiros dos seus vídeos, para conquistar, captar mais clientes para Win Running? Então, a gente está desenvolvendo ainda, né, os vídeos. Eu trabalho com criação de conteúdo. Hoje eu trabalho numa loja, né, de equipamentos, a Acampar, com criação de conteúdo 100%. E eu também já crio conteúdo há muito tempo para o meu canal principal, com atividades outdoor, levando conhecimento para as pessoas sobre a montanha. E então, para mim, é um pouco mais fácil, assim, essa questão do orgânico. É claro que tem muitas coisas estratégicas que ainda eu tenho dificuldade, até porque eu não sou uma profissional de marketing, uma profissional de estratégia, e acaba que a gente tem que terceirizar, e é muito que a gente tem que começar a fazer no Instagram da WinRunning. Mas a gente vem querendo começar a fazer mais vídeos sobre ensinamentos, né? Ajudando as pessoas a adquirirem conhecimento num pedacinho do nosso vídeo e terem interesse, criar algum gatilho, né, para que as pessoas chamem a gente, para que as pessoas se interessem por aprender mais pela técnica correta, que foi o que chamou a atenção até de dois alunos nossos, né, que acabou que a gente conquistou eles ali no conteúdo, acabou levando para a trilha e eles se interessaram super pela atividade, falaram, não, vamos fazer, vamos entrar, um casal de amigos, né, o Will e a Sil, e acabou que ficaram ali, né, a questão da assessoria em si. Mas eu acho que vídeos, assim, nesse caso da assessoria, falando sobre conhecimentos, o último vídeo que a gente fez foi ensinando uma técnica de subida, ou também compartilhando experiências de alunos nossos, como collabs e tal, também são interessantes, né, para as pessoas verem que realmente, nossa, tem pessoas participando, né, desse movimento, não é uma coisa totalmente vazia, né. Então, acaba adquirindo ali uma autoridade, posso falar assim, né? Mas a gente tem muito a aprender e desenvolver dentro do Instagram da WinRunning, assim, para começar a vender mais, assim, pelo conteúdo. E eu digo uma coisa que você deve saber, que é falado no meio, é antes feito do que perfeito, né? Eu digo, uma dica que eu dou então para os nossos amigos mestres da corrida, que faça. Ai, às vezes a gente fala, ai, não tá tão bom, mas vai. Sabe, vai se expondo e vai. Eu hoje também eu falo um pouquinho, né? Você vê, tenho de alguma dificuldade, mas eu falo e deixo rolar. Porque é legal. As pessoas, às vezes você se surpreende com o retorno da pessoa, fala, nossa, tá excelente isso. E você fala, nossa, eu achei que não estava tão bom, né? Então, sabe, tem que fazer, tem que experimentar. A Júlia mesmo, né, no começo, a Júlia tinha maior receio. Hoje ela
Pega o celular e narra e faz um conteúdo bacana, né? E por enquanto é uma questão mais orgânica, né? Mas é claro que com o tempo a gente vai investindo em tráfego e coisas mais específicas, né? Estratégicas. E aliás, então, deixa eu fazer um complemento, por isso que nós estamos no Clube dos Mestres. Isso. Porque o Clube dos Mestres, deixa eu só falar assim, então, você me permite, então, entrar nesse... Então, fica à vontade, a gente está conversando aqui. Assim, qual que é a gente que também está iniciando, vamos dizer assim, eu tenho uma longa carreira na educação física, já treinei pessoas, enfim, só como personal, tá? Mas vamos assim, montando uma assessoria mesmo, colocando para lado comercial, ter uma boa estrutura, ter processos, como você falou comigo, me aconselhou, que tem que estruturar desde o comecinho, tem que ter processos para crescer, para fazer a base. É como na corrida, a gente tem que fazer uma base, não adianta colocar um treino intervalado já num aluno que está recém entrou para a corrida, você pode machucar esse aluno. Então tem que ter uma base. Então, nada melhor de você procurar essa base com quem conhece. Então, a gente está no Clube dos Mestres, porque são 110 mestres, são 110 professores, treinadores de corrida no Brasil todo. Então, além da gente trocar essas informações com os professores do Brasil todo, e é legal, que é rico a experiência, imagina, um treinador lá do Nordeste, do Norte, enfim, de repente alguma coisa que está rolando lá pode ser legal aqui, e aqui uma realidade diferente, e é mesmo. Ainda mais nessa questão do trail, né? Porque a gente tem muita serra aqui, às vezes o pessoal do trail, a gente tem um aluno lá do Pará, e ele falou, aqui não tem como fazer isso, porque aqui não tem como treinar trail. O máximo que a gente tem é um estradão, uma coisa assim, mas essas trilhas que vocês têm aí não tem. Então, até ele se interessa, né? Mas daí acaba que ele fala, é muito longe para mim fazer um treino de trilha assim mais pesado. Então, daí acaba que... Não, e só para concluir, então, o clube traz essa questão dos contatos com os treinadores, mas também, né, professor, né, vou chamar de você professor, doutor, mestre, o teu conteúdo teórico que também tem no clube, né? As aulas, enfim, todo o conteúdo produzido, isso vai reforçando e vai iluminando, né? E não só o conteúdo que eu digo de fisiologia, de treinamento, né, biomecânica, enfim, também esse conteúdo, né, do marketing, como fazer, como dar o primeiro passo, como abrir a câmera do Instagram e fazer ali né, o post, né, tem tem como que é a trilha evolutiva de conhecimento que a gente está seguindo e tem que colocar lá o post. Então, isso vai ajudando a gente sair desse de estar parado ali e tentar, enfim, primeiro passo mesmo e começar, né? E como você sempre fala, e é o lema do clube, né? Ninguém evolui sozinho, né? Então, a gente precisa dos colegas, a gente precisa, enfim, tá conectado com as pessoas e se ajudar. Sim, com certeza. E uma coisa que eu estou percebendo aqui, assim, uma preocupação que você não precisa ter é com a Júlia, viu? Porque, fala bem pra caramba. Eu já tinha visto no vídeo, né, Júlia? A gente não tinha conversado assim, pessoalmente, né, digamos assim, né? Mas, fala muito bem, desenrolada. E tem uma vantagem, né, que já vem com essa geração entendendo que não é ser blogueiro, tá? Não é estar ali fazendo videozinho. É como ela falou, eu tenho conteúdo para apresentar. Eu ainda tenho muito para aprender, a gente sempre tem, né? E que bom que temos, né? E vamos aprendendo juntos. Mas, assim, entrar profissionalmente, olhar para o Instagram de forma profissional. Não é para olhar e falar assim, vou fazer um videozinho, vou virar blogueirinha. Não é isso, sabe? É olhar e entender que essa é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho. Sim. Isso, para mim, é muito bom, muito importante para que a gente olhe para o Instagram com essa visão, né? Eu já tinha conversado com você já tem uma visão diferenciada em relação a entender a assessoria de corrida como um negócio, e com a Júlia do lado aí, eu acho que vai subir a montanha e vai chegar no topo. Amém. Amém. Deus deu... peraí, então falando de Instagram, já vou tirar um print da tela para a gente já...
Aí, ó. Aê, E a viu? gente já vai com Rapaz, bom mesmo, histórias hein? lá. Isso aí. Olha, eu vou agradecer demais a participação de vocês aqui. Queria que vocês mandassem um abraço aí. Tem um monte de Winter aparecendo aí. A Ana, é Cris, é M, não sei quem. É, Um monte de Winter. é minha Vocês mandem um irmã, abraço para a turma minhas aí. duas irmãs de São Paulo, As maiores são as apoiadoras. fãs, e elas também divulgam tudo. Com certeza já vai estar divulgando aí a nossa live. Olha, valeu demais. Obrigado. Obrigada a você. E depois vamos conversar para a gente fazer uma reunião interna aqui para poder fazer essa assessoria chegar lá no topo da montanha e não só chegar, né? Porque a gente sabe que quanto a montanha tem essa analogia, né? É difícil você subir a montanha, Sim. quanto mais você sobe, dependendo da altimetria, o ar vai ficando mais rarefeito, mas aí 2.000, 3.000 metros, ou seja, e chegar no topo da montanha é muito difícil. Se manter lá em cima é mais difícil ainda. Então, por isso que a gente vai subir essa montanha devagarzinho para conseguir chegar lá em cima e se manter. E é isso que vai ser, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, Vamos. com certeza. Não sei quando, mas tem tudo encaminhado para fazer a coisa acontecer. Muito Amém. obrigado pela Isso. participação de vocês. Ninguém evolui sozinho. E espero Obrigada. participar mais vezes, viu, mestre? A gente vai participar, se Deus quiser, mais vezes é bate-papo. Foi ótimo. Valeu. Um Obrigada. abração, hein? Tchau. Tchau, tchau. É.